1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Bom, quando você fala para uma pessoa que não está estudando as Escrituras, você fala para ela, sede imitadores de Deus. Eu lembro que antes da minha conversão, eu pensava nessas coisas assim, que eu via, que alguém me falava, né? Eu falava, como que eu jamais vou ser cristão, como que eu vou ser imitador de Deus, né? Quem sou eu para ser imitador de Deus? Eu pensava assim, um homem tão pequeno, tão falho, né? Deus é tão poderoso, como que eu vou imitar Deus? Deus disse assim, haja animais marinhos, e surgiram animais na água, como é que eu vou imitar Deus? Então eu tinha uns pensamentos assim, né? Não tem como imitar Deus. Bem, isso aqui eu estava enganado, eu estava equivocado. É óbvio que essa palavra não está dizendo que você tem que imitar Deus no poder de Deus, que nós não temos. O que está dizendo aqui é no caráter de Deus, na moral de Deus. Então nós procuramos, o nosso modelo de vida e de conduta é Deus, né? Então Ele nos deu, como nós já falamos, a palavra escrita pelos profetas, pelos apóstolos, e Ele mesmo escreveu a sua moral perfeita com o seu próprio dedo, né? Nas tábuas da lei dos 10 mandamentos. Então, nós conhecemos pela Bíblia a moral de Deus. E quando nós olhamos essa moral, nós vemos que nós estamos muito longe dessa moral. Estamos longe dela. Tá? Mas qual que é o nosso objetivo? Para que a gente não se afaste ainda mais, e se corrompa mais, e se perverta mais, e se perca mais. Qual que é o nosso objetivo? Olhar essa moral de Deus e tentar imitar. É isso que nós devemos fazer. É que nem aquele adolescente que ele gosta de um cantor de rock. Ele não consegue cantar muitas vezes, né? Alguns talvez consigam, né? Mas a maioria não consegue cantar como aquele artista. Aquele artista é talentoso, ele é vocacionado para aquilo e tal. E o rapaz, ele é um fã ali, ele quer fazer igual, mas ele não consegue, né? Mas ele vai tentando. Então a gente é mais ou menos a mesma coisa com Deus. Nós vemos a moral de Deus, o poder de Deus, não conseguimos imitar, né? Ao contrário, nós precisamos desse poder para nós, né? Que Deus derrame sobre nós, através do poder dele, a sua providência. Mas trata-se da moral. Então nós devemos tentar observar aqui, irmãos, a moral de Deus, né? Andar em amor, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós, como sacrifício a Deus em aroma suave. Então nós devemos andar em amor, que é uma dessas características. O verso 1 diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Convido você a dar uma olhadinha aqui em Colossenses, capítulo 3, verso 12. Aqui tem algumas dessas características de Deus, que são encontradas em Deus, que nós devemos imitar. Olha só, ele fala, revestivos. Ou seja, faça um revestimento em você dessas coisas, como eleitos de Deus. Lembra, nós somos eleitos antes da fundação do mundo e fomos alcançados em algum momento da nossa vida e respondemos com gratidão, como nós já estudamos, tá? Então nós vamos nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados por Deus, santos e amados, revestido o quê? De ternos afetos de misericórdia. Deus não teve afeto de misericórdia por nós? Senão nós nos perderíamos. Então nós devemos ser menos juízes das pessoas e ser mais misericordiosos. Obviamente sem criar assistencialismo, né? Você vê que a pessoa não quer caminhar, só quer usufruir de algo, mas a princípio nós vamos tentar ser misericordiosos, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros. Esse suportai-vos é no sentido de, não é como muitos interpretam isso aqui, como no sentido de aturar, né? Um aturando o outro, eu não aguento aquele irmão lá, mas eu vou aturar ele, vou suportar. Não é nesse sentido de suportar, é no sentido de dar suporte mesmo. Quando eu abordo essa questão, normalmente eu uso uma ilustração de circense. Os irmãos já viram em circo aquele
aqueles homens que fazem uma pirâmide humana. Fica um homem lá embaixo, aí sobe um neste ombro, sobe outro neste ombro. Aí sobe mais dois no ombro dos que estão lá em cima, mais dois no outro lá, e fica um aqui embaixo assim, e um vai subindo no ombro dos outros lá, e não sei quantos que vão fazendo lá. A linguagem técnica disso, esse de baixo, eles chamam de portô. E os de cima, os que vão subindo, se equilibrando, eles chamam de volantes. Essa é a ideia de que Paulo está falando aqui, como esse portô, que suporta esses outros nos ombros dele, e os outros vão suportando cada um e tal, né? Mas esse que está lá embaixo suportando. Então, nesse sentido, suportar ele, para que ele não caia, para que você consiga manter ele em pé. Né? Assim como se a gente tiver um problema aí com a fé, alguma coisa, alguém deveria também nos suportar, nos dar uma atenção nesse momento. Então ele fala, suportai-vos uns aos outros. E foi exatamente isso, né, que Cristo fez conosco. Tá? Perdoai-vos mutuamente. Tá? Um perdoa o outro. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Tá? Quando você vê que está chegando o tempo, aí você me avisa, tá? Aí a gente para e depois a gente resume tudo no último. Tá bom? Vamos ver aqui versos 3 e 4. Ele vai falar aqui, até o verso 21, diferenças das obras, da luz e das trevas. Tá? Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou socarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Então ele está dizendo aqui que essas obras das trevas nem sequer se nomeiem entre nós, ou seja, não pode haver um de nós que seja conhecido por ser malicioso, por ter uma cobiça excessiva, por ter uma vida impura. Isso aí nem se nomeia. Nós somos conhecidos, nós devemos ser conhecidos como aqueles que são humildes, aqueles que são misericordiosos, aqueles que são pacificadores, aqueles que procuram, não são perfeitos, são falhos, sabem que são falhos, mas procuram ser os imitadores dessa moral. Procuram seus imitadores, né? É uma sequência do que ele fala no verso 1 e verso 2. E ele fala, como convém aos santos. Então, irmãos, é assim, numa comunidade cristã, nós devemos ter um procedimento cristão. Né? Se nós fazemos parte de uma comunidade cristã, nós devemos ter esse procedimento cristão na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós não podemos viver desordenadamente. Estarmos aqui domingo, mas lá na minha rua todo mundo vê como eu vivo de forma desordenada e fazendo coisas que não convêm aos santos, né? Então, essas coisas nós não podemos fazer, tá bom? Nem conversação torpe. Isso aqui é maledicência, levantar falso testemunho contra alguém, ficar falando da vida das pessoas, insinuando coisas que talvez as pessoas não tenham feito, né? Usar palavras vãs, socarrices, coisas que escandalizam as pessoas, coisas inconvenientes, nada disso. Ao contrário, nós vivemos com ação de graça. Né? Então, tem uma passagem da Talmud. Talmud é um livro de lendas judaicas. E muitas pessoas pensam que essa passagem está na Bíblia, mas não está. Não está. Tem algumas passagens do Talmud que é tirada da Bíblia, tem outras que não, é de cultura judaica, de lendas. É um livro de lendas, basicamente. Tá? E numa dessas passagens do Talmud, é muito interessante até ler a Talmud, você não pode ler ela como regra de fé, porque ela é lenda, né? E tem uma lenda que é contada ali, que claro, Cristo não fez isso porque a Bíblia não diz que Cristo fez, que havia morrido um cachorro, era um cachorro de rua, e o cachorro morreu e era muito feio, todo mundo que passava por ali falava, denegria aquele cachorro, né? Nossa, como esse cachorro cheirava mal, como esse cachorro era feio, como esse cachorro tinha um pelo estranho, porque Cristo passou por lá e falou assim, mas olha nos dentes dele, era lindo.
Isso é uma lenda, isso não aconteceu de fato, tá? Mas procurar ver o bem. Então, quando fala assim, não use esse tipo de conversação torpe, nem palavras vãs, chocarias. Pelo contrário, ações de graça, tá? Todo mundo praguejando pelo cachorro, pelo menos, graças a Deus, ele teve bons dentes na vida dele, né? Então procure ver algo bom em alguém, exaltar aquilo que é bom, né? Não que nós tenhamos coisas boas, mas os irmãos estão entendendo, né? Às vezes alguém é alvo de maledicência das pessoas, e aí todo mundo fala mal daquela pessoa, todo mundo apedreja, né? Não, calma, né? Talvez Cristo tenha morrido por ele também, né? Por ela, né? Talvez sejam os eleitos também, tá bom? Versos 5 e 6. Sabei, pois isto: nenhum continente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Né? Então, sabei isso: nenhum incontinente. O que é um incontinente? Aquele que não é constante. Aquele que tem hora que ele está ali vivendo na fé e frequentando os cultos e participando de tudo, tem hora que ele some, tem hora que aí está lá, está fraco na fé, tem hora que está voando, tem hora que está. Esses incontinentes, eles não têm, essas pessoas precisam se firmar na rocha, né? Se ela continuar assim, vai se perder. Nenhum impuro, nenhum avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Lembra ali no capítulo 2, que ele fala que nós vivíamos, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que atua agora nos filhos da desobediência? Então, algumas dessas pessoas ainda estão nessa situação, só que dentro da igreja. E por isso que está falando aqui, ó. Como filhos, a ira de Deus sobre, os filhos da desobediência, mesmo comentado ali no capítulo 12. 7 a 11. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Duas coisas aqui. Primeiro, o apóstolo chama as pessoas de trevas. Pessoas. Tá? Olha aqui. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade. Verso 7. Portanto, não sejais participantes com eles. Verso 8, perdão. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz. Então fala que a pessoa é treva. Não é que a pessoa estava envolvida com as trevas. Ela era trevas mesmo. Ela era trevas. Estava em trevas, era trevas. A pessoa era trevas. Tá? Agora é luz. Andai como filhos da luz. Agora sois luz no Senhor. Tá? Jesus é a luz do mundo. Nós só somos luz também se nós estivermos nele. Andai como luz. Então, se está todo mundo falando, isso não vai dar certo por causa disso, por causa daquilo, dá uma palavra bíblica, você é luz ali. Se as pessoas estão desanimadas ali na tua família, no teu bairro, onde você trabalha, onde você estuda, todo mundo pessimista, derrama luz neles lá. A luz é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus. Então derrama a luz na vida deles. Certo? Alguma coisa o Senhor vai transformar. Tá? Fruto da luz é bondade, justiça e verdade. E o verso 11 fala: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não é reprovar as pessoas. Não é reprovar as pessoas. Não importa como uma pessoa chega ao nosso contato. Não importa. Pode ser qualquer tipo de pessoa. Nós vamos tratá-lo com amor, com misericórdia, de forma agradável, como nós tratamos uns aos outros. Tá? O que nós reprovamos são as atitudes, as obras. Mas não a pessoa. A pessoa nós tratamos bem. Quem sabe quem é eleito ou não é Deus.
E nós vamos dar uma palavra daquilo que nós cremos para ela, né? Se ela não aceitar, é outra história, mas a rejeição não é as pessoas, mas as atitudes, né? Nós não podemos ser cúmplices, né, de coisas que não estão certas, mas nós cuidamos das pessoas, tá? 1 Pedro, capítulo 4, versos 3 a 5. 1 Pedro, capítulo 4, versos 3 a 5. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, nos quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então, basta o tempo que a gente estava sem luz, que nós éramos trevas, que nós vivíamos dessa forma. Hoje nós vivemos de outra maneira. E as pessoas que conviviam com a gente antes nos estranham, porque nós não concorremos com eles fazendo as mesmas coisas que eles fazem, tá? Mas nós não seguimos esse mesmo excesso de devassidão. Mas sabemos que eles vão prestar conta nesse dia. Então, nós não somos cúmplices das obras, das más obras. Tá? Versos 12 a 14. Porque o que eles fazem em oculto só referido é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Tudo bem, vamos aqui, verso 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais. Andar aqui, lembra? Acho que no capítulo 3 nós falamos que esse andar é viver. Eu uso a expressão andar, né? É viver. Tá? A nossa conduta. Por essa razão, portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, e sim como sábios. Engraçado que essa palavra nécio, ela aparece ali na parábola das 10 virgens, né? 5 eram nécias, né? E um dos sinônimos dessa palavra aí, porque esse é sinônimo de estupidez, tolice, essas coisas assim, né? Um dos sinônimos dessa palavra é absurdo. Não viva nesse absurdo de viver tão fora da verdade. Irmãos, nós estamos vendo tanta coisa hoje em dia desconectada da verdade. Até a justiça está sendo invertida. Tanta coisa desconectada da verdade. Isso é absurdo. É absurdo total. Então, se as pessoas estão em trevas e não estão percebendo, elas vão seguir por esse caminho. Mas nós somos luz. Nós estamos em luz, né? Então, nós não precisamos cair nessas coisas, tá? Mas sim como sábios, né? Portanto, vende prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, aproveitando as oportunidades que você tem de ser luz para alguém, de falar alguma coisa para alguém, tá? E cuidando de si mesmo, né? Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Esse versículo 17 é altamente preocupante, porque se a gente não ver luz nesse versículo aqui, a gente vai passar por ele batido. Mas aqui está dizendo: não vos torneis insensatos, ou seja, eu posso me tornar insensato se eu não vigiar. Ah, mas eu jamais vou fazer isso. Não, vai abrindo exceção aqui, abrindo exceção aqui, abrindo exceção aqui, e olha como você vai estar daqui 5 anos. Aquilo que você pensava 5 anos atrás, você achava que você não ia cair, né? Um exemplo, né? Então, naquele momento, parecia impossível para você se tornar um insensato. Mas vai abrindo exceções, vai saindo das escrituras. Isso acontece com instituições, acontece com igrejas. A igreja está fiel ali, começa a abrir uma exceção aqui, uma exceção aqui, uma exceção aqui. Passa alguns anos depois para você ver como que ela está. O que já entrou de coisa extra-bíblica ali, de imaginação humana. Tá? Então, ele é preocupante por quê? Porque se eu não vigiar, eu posso me tornar insensato. A pior coisa é nós confiarmos no nosso coração. Não, eu jamais. Pedro não falou para Cristo isso?
Eu creio que Pedro acreditava profundamente nisso. Não, Senhor, jamais te trairei, jamais te abandonarei, jamais te negarei, jamais. Eu creio que ele acreditava mesmo nisso. Aí Cristo falou para ele: ó, Pedro, você nem sabe o que você fala, porque antes eu estava cantando, você vai me ligar 3 vezes. E ele só se tocou quando ele ouviu o galo cantando. E foi na 3ª vez que ele. Aí ele chorou amargamente. A palavra de Deus fala que ele chorou amargamente. A diferença de Pedro e Judas é isso, né? Um teve remorso, o outro teve arrependimento. 15? Até que estou indo bem. Então, tá? Então, por essa razão, irmãos, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é o caminho seguro para eu não me tornar insensato? Não é o meu coração ou a minha mente que acha, não, eu jamais vou negar, jamais. Não, não é. Mas procurar sempre compreender qual é a vontade do Senhor, em cada detalhe mínimo da nossa vida. Verso 18, outro verso também bem mal interpretado. Tá? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui, irmãos, não é uma proibição de tomar vinho. Está dizendo que não é para nós termos aquela vida onde nós vamos estar sempre nos embriagando com vinho, porque nisso está a dissolução. Mas sim, nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Nosso objetivo é estar cheio do Espírito Santo. Certo? Existe uma referência aqui, possivelmente, uma referência ao Deus Baco, que os efésios, eles adoravam o Deus Baco. O Deus Baco era o Deus do vinho. E também o mesmo Deus, né, pelo Baco, era dado o nome de Baco pelos romanos. Os gregos chamavam de Dionísio. Não é Dionísio, né? É Dionísio. E quando eles adoravam, que é a mesma entidade, o mesmo Deus, os romanos chamavam de Baco e os gregos de Dionísio. Quando eles adoravam, fazia parte do culto, eles se embriagavam de vinho. E quando eles estavam embriagados, eles achavam, os profetas, né, os sacerdotes desse Deus, eles achavam então que o Deus, essa própria divindade tinha tomado o corpo deles. Então, e aí eles recebiam profecias e tudo mais, tal, que a gente sabe que existe aí uma ação espiritual, né, das trevas, e também o próprio efeito do álcool, né? Então, por isso que Nadab e Abiú, provavelmente, algo que parece, eles ingeriram álcool antes de fazer passavam incenso ali no tabernáculo. Então, né? Por isso que não pode misturar as coisas. Então, o que ele está dizendo aqui? Essa prática não é a nossa, porque nisso há dissolução, tá? Mas enchei-vos do Espírito. Mas não é uma reprovação, não podemos pegar isso aqui para dizer que é proibido tomar vinho. Deu para entender, né? O objetivo. Aquele estilo de vida que a pessoa está lá, né, embriagado, vive embriagado e tal, né? Não, esse tipo de coisa não. Tá? Não condiz com a santidade. Não condiz, né? Tá? E é um estilo de vida em que nem diz aqui, há dissolução, né? A pessoa ela vive embriagada, a base da vida dela é assim, ela está sempre. O livro de Provérbios fala, né? Não é próprio dos reis, né? Se envolver com isso, porque vai tomar decisões, né? Influenciado pelo álcool, né? Ele vai perder a razão, tá? Verso 19, também outro que precisa de uns detalhes aqui. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Tá? Aqui é o seguinte, irmãos. Algumas pessoas pegam esse verso 19, e eu não sei como consegue fazer isso, para tentar defender salmodia exclusiva. Isso aqui não tem como. Tá?
Porque ele está falando de salmos, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, obviamente, os salmos é para serem cantados e louvados, porque os salmos, ele é o inário que o próprio Deus deu. Por que Deus não deu um livro de oração, a Bíblia, e deu um livro de louvor, que é os salmos? Porque o louvor vai estar as palavras que louvam de fato a Deus. Palavras inspiradas que louvam de fato a Deus, os salmos. A oração, ela vai depender das necessidades, e isso é uma variante enorme. Então existe a recomendação, a ordem, né? a direção para nós orarmos se necessário, mas não um livro específico do que orar. Temos a oração que Cristo nos ensinou, que é a oração modelo. Mas nós temos um livro inteiro de louvor, que é os Salmos. Tá? Esses salmos devem ser cantados nos cultos, a congregação deve cantar. Mas não existe uma proibição bíblica para cantar outros cânticos espirituais ou hinos. Desde que esses hinos, esses cânticos de fato tenham letras e palavras que glorifiquem a Deus e não aos homens. Né? E não aos homens, tá? Mas não há como defender salmodia exclusivo com isso. Nós aqui optamos, né, nossa liturgia reformada, creio que a maioria das igrejas reformadas, né, é salmos e hinos, né? E alguns cânticos nós podemos cantar também nas reuniões que fazemos, desde que avaliado bem a letra, né? Tá? Mas nós não podemos dizer essa questão da salmodia exclusiva. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Bem, darmos graças por tudo ao nosso Deus, porque a gratidão é a nossa resposta a Deus. Irmãos, nós não temos outra resposta a Deus pelo que Cristo fez por nós, pelo que Deus fez por nós. Tá? Não existe nada bom em nós, não existe algo que a gente possa retribuir a Deus. Não, nós só temos a gratidão. Então, se a gente procura ser imitador de Deus, se a gente procura fazer uma liturgia que, como Deus pediu, se a gente procura ter uma conduta cristã e tudo, é porque é o que nós podemos fazer como gratidão. Agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me libertou de tudo aquilo que está no capítulo 2, verso 23. O Senhor me libertou daquilo. Se o Senhor não me libertasse daquilo, pela tua graça, mediante a fé, não por obras minhas, para que eu não me glorie, mas se o Senhor não tivesse me libertado daquilo, eu estaria naquilo até hoje, se é que ainda estaria por aqui, se é que aquele pecado já não teria me vencido e me consumado totalmente, né?